Boa tarde, família Mangabeira. Estamos aqui mais uma vez para uma live muito especial. Essa live ia acontecer na semana de alfabetização, só que o professor Fred teve um problema com a Light e estava sem luz na sua casa, então a gente não pôde transmitir, mas a gente cumpre com a nossa promessa. Tinham muitas pessoas pedindo por essa live, não só da nossa escola, mas de outras unidades escolares, né, que conhecem o trabalho do professor Fred. Então, a gente, com todo prazer, promoveu aqui esse encontro maravilhoso, né, com os professores da nossa unidade. Quero dizer para vocês que hoje começa o nosso encontro. A gente toda semana vai se encontrar para fazer, conversar com os professores da nossa unidade, professores de outros lugares, pesquisadores, pessoas que têm alguma relação com a educação, né, que vão trazer um pouco dos seus conhecimentos para trocar com a nossa unidade escolar. E também a gente convida os outros colegas, professores da 11ª CRE para participar também, tá bom, gente? Então, hoje é com o professor Fred, amanhã é o professor Roosevelt, vai trazer a professora Liniana, tá? Que é analista corporal, também tem uma live, vai ser uma live muito interessante, e a gente também está muito feliz por essa parceria dessas pessoas que estão vindo à nossa escola agregar conhecimento, né? A gente está muito satisfeito. Então, convido a todos a participarem da nossa live, né? A live de hoje é a importância da educação musical para o processo de alfabetização. Bom? Então, eu gostaria de convidar o professor Fred para estar aqui junto comigo, para a gente fazer um bate-papo rápido. Boa tarde, turma. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho de música, de educação musical para vocês, tá? Quero primeiramente agradecer a presença de todos, quero agradecer a Carol o convite, né? A Carol, ela assim, ela viaja na maionese e eu embarco em todas, porque adoro isso. Então ela fez essa proposta, eu achei fantástica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a relevância, né, do papel da educação musical no processo de alfabetização. Então quero agradecer a Carol, a direção da escola em geral e a todos vocês que estão nos assistindo, que estão prestigiando. Pois é, gente, o professor Fred, ele tem um livro, né, que inclusive em algumas, eu tenho que eu sempre faço ao contrário, mas é para cá, ó, para cá eu consigo mostrar, dá para ver? Deixa eu botar um pouquinho para cá, isso. Educar musicalmente, né, Fred, o nome? Isso. Estou conseguindo ler direito. Então, esse livro aqui, ele mandou 2 livros para a gente sortear, tá? Então, por isso que aí no chat tem uma lista de presença. Como que vai funcionar o sorteio? Vocês vão escrever aí o nome de vocês na lista de presença e a gente vai compartilhar na tela um aplicativo que tem online que sorteia números. Então, ele sorteia aleatoriamente. A gente vai colocar do número 1 até o último número que aparecer de pessoas aí da lista de presença, tá bom? Lembrando que esse livro vai ficar lá na escola, então se você for sorteado hoje, você pode ir amanhã no horário de 9 às 11h30 lá na escola buscar, tá bom? Lá no CIEP João Mangabeira. A gente coloca o endereço, se tiver algumas pessoas que não conhecem a unidade, a gente coloca o endereço depois para vocês, tá? Tanto é que a gente colocou o nome da pessoa e pediu para colocar o contato, justamente porque se for alguém de fora, né, do nosso convívio, a gente tem como entregar o livro para a pessoa, tá, gente? Então é isso, Fred, seja bem-vindo. Antes de eu terminar a minha fala agora inicial, quero dizer que o nosso mecanismo é aquele de sempre. O Fred vai fazer a live, ele tem uma convidada que é a professora Fran, e depois, no encerramento do bate-papo deles, eu volto, a gente faz as considerações, os apontamentos do chat, tá? E a gente faz o sorteio quando for finalizar a live, tá, gente? Não esqueçam que esse canal, o canal da escola, esse canal é o nosso cartaz, né? O cartaz, o trabalho que a gente executa lá na nossa unidade escolar. Então, a gente tem os trabalhos direcionados aos alunos e as formações que a gente também
Faz, porque às vezes a pessoa tem algum compromisso, não consegue participar da live ao vivo, né? Mas naquele momento, mas consegue depois rever, tá bom, gente? Ou então viu, adorou, achou bacana, quer compartilhar com alguém, é só entrar no nosso canal e compartilhar, tá bom? Então se inscrevam no nosso canal, que eu acho que é bem bacana a gente ter esse feedback das pessoas que estão, de alguma maneira, prestigiando o nosso trabalho, tá bom? Então, Fred, fique à vontade, eu vou estar aqui no cantinho assistindo, tá? E muito obrigada mesmo por estar aqui compartilhando seus conhecimentos, sua prática. É um prazer, Carol. Obrigadão. Bem, gente, esse livro que a Carol mostrou, em 2009, eu ainda não estava no município, e foi aprovada a lei, né? A lei foi da então deputada Rosiana Sarney, criando a obrigatoriedade do conteúdo de música, conteúdo de educação musical em todo o ensino fundamental e médio, né? Em todo o ensino básico. E aí o que eu pensei, eu digo, bom, não vai ter profissional suficiente para essa demanda. Já que a P2, né, na época era só P2, ensina português, capacitada, gabaritada para ensinar português, sem ser especialista em português, ensina matemática, ciências, sem ser especialista, por que a P2 não pode ensinar educação musical? Foi minha linha de pensamento. Então eu escrevi esse livro e, para minha felicidade, a então secretária de Educação, Cláudia Costin, eu fiz chegar um exemplar a ela. Na verdade, esse livro ele não é para profissionais de música, ele é para pessoas exatamente que não conheçam música, mas que têm vontade de saber o que podem fazer em sala de aula para contribuir com o conteúdo de educação musical. A Cláudia Costin, então, fez a aquisição de 2.000 exemplares e ela distribuiu para todas as escolas que têm 6º ano 2 exemplares em cada. Tá? Então, João Mangabeira, eu já achei esse livro lá na nossa sala de leitura. Tá? Toda escola de 6º ano tem 2 exemplares. Não preciso dizer a vocês que a universidade caiu de pau em cima de mim, porque disse que eu não tinha capacidade, não era gabaritado para falar, para ensinar música, ensinar educação musical a ninguém. Lógico, eu estava mostrando o que ela pode fazer, não ao nível de especialização. Mas, enfim, é só para fazer um preâmbulo sobre isso. O meu tópico, ele começa com o título A Importância da Educação Musical, e não a importância da música. Por quê? Faz diferença? Faz diferença, sim. A música é muito importante no processo de alfabetização? Sim, sem sombra de dúvida. Né? Os professores que utilizam a música, que pegam a música folclórica e que trabalham aquela letra, eles estão, de fato, estão auxiliando através da música o processo de alfabetização. Mas a educação musical, ela vai um pouco além do que simplesmente a música. Ou seja, a educação musical, o papel da educação musical é transformar o ser humano, é fazer um ser humano um pouco mais atento, um pouco melhor. Essa live, ela está dividida em 6 partes. Primeira parte, por que nós gostamos de ouvir música? É a pergunta que eu quero que vocês pensem. Depois eu vou falar um pouquinho das características do som. É importante a gente conhecer essas características. Depois, o que a música estimula e desenvolve em cada um de nós. O que a educação musical desenvolve e estimula no aluno. E aí, quando eu falo aluno, eu não estou limitando faixa etária. Pode ser aluno de 50 anos, de 60 anos, aluno de 3, 4 anos de idade. Tá? Depois, qual é o conteúdo que a educação musical trabalha em sala de aula. E, por último, como, a minha visão, a educação musical consegue auxiliar esse processo de alfabetização. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é por que nós gostamos de ouvir música? Por que, via de regra, todo ser humano gosta de ouvir música? A resposta a essa questão, eu fui buscar lá na neurociência, e eu estudei um pouquinho sobre esse tema. É um tema que me fascina muito, é como o nosso cérebro faz para aprender. Então, imaginemos o seguinte, nosso cérebro, eu não sei se dá para todos, espero que consigam ver, ele é formado de várias caixinhas. Caixinhas da pergunta, caixinhas da resposta. Eu representei aqui com uma interrogação a caixinha da pergunta e a da resposta com um ponto de exclamação. Ou seja, assim funciona o nosso cérebro. Quando nós nos deparamos com qualquer dúvida, a gente vai buscar atrás, vai correr atrás da solução, da explicação para aquela dúvida que nós tivemos. Quando nós conseguimos
conseguimos obter essa explicação, vem a sensação de prazer, ou seja, é levantada a pergunta e a resposta em seguida nos permite uma sensação de saciedade, de satisfação. A música é exatamente assim. Ou seja, a música é uma conversa, a gente pode olhar a música como sendo uma conversa, como se fossem dois amigos conversando. Um faz a pergunta e o outro dá a resposta. Aí o outro emite uma pergunta e assim o diálogo acontece. Por exemplo, você viu o jogo de futebol ontem? Poxa, vi, o time estava muito bom, né? O que você achou do técnico? E aí a música vai se desenvolvendo. Muito bem. Quero dar um exemplo para vocês dessa situação do fraseado musical. Quando eu faço, vou pegar a flauta aqui que vai ficar melhor. Uma música bem conhecida de todos. Muito bem, parabéns a você. Ela é composta, ela é um diálogo, tá? São várias frases, são 4 frases que essa música possui. Então ela começa com uma frase que não é necessariamente uma pergunta. Ela é como se fosse, eu simplesmente atestei alguma coisa ou preparei para o que eu vou ouvir. Aí eu começo a perguntar. Já levantei um pouquinho mais a energia. Vou fazer outra pergunta. Deixei no alto a sensação de expectativa para a resposta final. E assim a música funciona. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Vou trazer para o cinema. Imagine, todo mundo já deve ter assistido um filme de Bang Bang, um filme de Velho Oeste. Você sabe quem é que vai desempenhar, quem é o ator que vai fazer o papel de mocinho, quem é o ator que vai fazer o papel de bandido, quem é a atriz que vai contracenar com o mocinho, enfim, você já tem essa noção. Como começa o filme de Velho Oeste? O filme de Velho Oeste ele começa na sua sensação mais tranquila de repouso. Você não tem energia nenhuma nas cenas iniciais de um filme de Velho Oeste. Você vê a cidade lá ao fundo, geralmente aquele monte de palha, monte de feno sendo transportado pelo vento. Você ainda está lá com a sua pipoquinha, com o seu refrigerante, sem energia nenhuma. Aquela informação visual te manteve no mesmo status quo de quando você entrou e sentou-se no cinema. Muito bem. Cena seguinte, ela mostra a taberna, né? Mostra ali o local onde todos vão lá beber um trago, tomar um trago. Aí você tem o bandido já dentro da taberna com seus capangas e de repente entra o mocinho. Você está sentado assistindo aquilo. Entrou o mocinho e esbarrou no pé do bandido. Qual é a sua reação a essa cena? Você continua num status quo de tranquilidade? Não. Já houve ali um acréscimo na energia visual naquele momento. Ou seja, gerou uma certa tensão. Já é a tensão máxima? Não, porque na mesma hora os capangas do bandido deixam disso e tal, não sei o quê, e o filme continua. A tensão máxima vai ser o duelo ao pôr do sol. Ou seja, naquele momento, tudo bem que você já sabe até quem é que vai ganhar o duelo, mas naquele momento você tem a tensão máxima de um filme de Velho Oeste. Depois o filme volta a esfriar, enfim, a música é exatamente assim. Por que eu estou dizendo isso, explicando isso para vocês? Isso depende, a música é uma questão estética, tá? É uma construção estética, assim como os nossos gostos são uma construção estética. Quem diz que gosto não se discute, me perdoe, eu não sou adepto dessa informação. Eu acho que gosto se discute sim, gosto se constrói. Então o nosso raciocínio estético ele funciona com essas zonas de energia, ou seja, a zona de relaxamento, a zona de meia tensão, a zona de tensão máxima, e nós precisamos, para nos dar a sensação de conforto, de prazer, regressar ao relaxamento. Aí o cérebro, quando você consegue ver esse regresso, a sensação de relaxamento, você tem uma descarga de dopamina entre os seus neurônios. É por isso que a gente gosta de ouvir música. Um exemplo prático, ainda com parabéns para você. Perdoem a minha voz, que ainda bem que eu não ganho a vida sendo cantor. Se eu canto parabéns pra você nessa data querida,
aumentando a tensão. Comecei num relaxamento total. Parabéns pra você. Vou aumentar um pouquinho a tensão. Nessa data querida, regressei ao relaxamento, já gerou no nosso cérebro uma sensação de prazer. Vou para a tensão máxima. Muitas felicidades. Tensão máxima. Relaxamos no final. Muitos anos de vida. Se eu terminar a música na tensão máxima, dá vontade de jogar ovo no músico. Olha só, vê como a gente fica com a expectativa do quero mais. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade. Dá a sensação, sim. A gente precisa ouvir o final para termos o relaxamento. Muitos anos de vida. E é por isso que a gente gosta de ouvir música. Ou seja, as nossas caixinhas de pergunta e resposta, elas vão antecipando a solução para aquela pergunta, para aquele momento de tensão máxima. Quando o compositor consegue satisfazer a resposta na sua caixinha de resposta, na caixinha de exclamação, você tem a empatia com a música, com aquele compositor. Outro exemplo. Sapururu, na beira do rio, quando o sapo cantou maninha. Pede, não pede? É que está com frio. Ou seja, é aí que entra o relaxamento, a função de relaxamento. Muito bem. Dito isso, deixa eu guardar só o violãozinho aqui para ele não cair no chão. Dito isso, espero que tenham compreendido, tá? Essa é a sensação que nós temos ao ouvir qualquer tipo de música, tá? Ou seja, é um jogo de perguntas e respostas, são variantes das tensões, tensão de relaxamento, tensão, meia tensão, tensão máxima, e regressamos ao relaxamento, tá? Nosso raciocínio estético. Muito bem, eu queria falar um pouquinho sobre as características do som. O som, todo e qualquer som, seja um som musical ou não, ou seja, um som não musical. Todos os sons possuem essas 4 características. Primeira delas é o timbre. O que é o timbre? Timbre é a característica do som que permite que nós identifiquemos qual foi a fonte que está produzindo aquele som. Se eu fizer, você não está vendo a fonte, mas você ouviu o ruído. Você ouviu, e você sabe, claro, pelo timbre que foi uma batida na mesa. Se eu fizer, você não está vendo a fonte de som, mas você está ouvindo o timbre desse som, e você também identifica, através do timbre, que é essa propriedade, essa característica. Quero colocar para vocês, rapidamente eu fiz uma edição de 3 instrumentos musicais, para ver se vocês detectam qual é o instrumento que está tocando. Como é que vocês vão fazer essa detecção? Vocês vão ouvir o timbre. Primeiro. Só, por favor, não me digam que essa é a música do carro do gás. Tenho certeza que todo mundo acertou. Primeiro instrumento musical foi um violino, segundo instrumento foi uma flauta, terceiro instrumento foi o piano. Como é que vocês descobriram isso? Pelo timbre, ok? Então acho que timbre ficou bastante claro. Segunda característica que todo som possui é a intensidade. O som pode ser mais ou menos intenso, ou seja, ou
Percebem a diferença? A gente tem um hábito errado até de confundir intensidade com altura. Eu digo sempre para os meus alunos, quando a mamãe ou o papai, o responsável, pedir abaixa o som, você tira o rádio da estante e bota o som, porque isso é abaixar. O que ela quer dizer é diminui o volume. Então, todo som possui um volume, possui uma intensidade. Também não temos dificuldade nenhuma em relação a isso. Terceira característica do som é a duração. Todo som tem um tempo de duração, principalmente o som musical. Eu posso ter uma nota curta ou longa. E isso vai influenciar na música. Se eu toco esse é o tema da Bela e a Fera. Ele é composto por notas musicais de longa duração. Já se eu pensar no chorinho brasileirinho, ele é composto de várias notas de curtíssima duração para poder dar a sequência musical que o compositor quis. E a última característica do som é a altura. Aí sim, a sensação que a gente tem é como se ele tivesse aqui em cima ou lá embaixo o som. Ou seja, um som bem grave, um som bem agudo. A sensação auditiva que a gente tem é como se o som agudo estivesse lá em cima e o som grave estivesse lá embaixo. Eu até brinco com os alunos quando eu vou mostrar isso, que parece que a gente estica o som quando sobe de baixo para cima, do grave para o agudo. Ou descemos o som. Então a gente brinca também com a altura dos sons. Muito bem. Compreendido então as 4 características do som, meu terceiro tópico é o que a música desenvolve em cada um de nós. Primeiro aspecto, a imaginação. Ou você viveu ou vive determinada história, determinado momento que aquela música vai te remeter a isso, e aí ela trabalha também com a memória, ou você tem várias músicas, mesmo sendo instrumentais, que elas querem passar uma história. Imagine que você está numa estação ferroviária e você está prestes a embarcar num trem, daquelas velhas Maria Fumaça. Você escuta a máquina entrando em funcionamento. Você está ouvindo o pulsar do carvão na fornalha da locomotiva. E aí o trem vai começar o passeio. Saiu da estação, estamos andando pela cidade e eu posso narrar uma história em cima disso. Essa música é o Trenzinho do Caipira, do Vila Lobos. Ela é maravilhosa, eu faço também isso com os alunos, eles adoram, a gente faz uma verdadeira viagem. A outra coisa que a música nos propicia é a emotividade. Quando você escuta um tema desse, qual é a sensação que você tem? Essa música é o tema do filme A Lista de Schindler. Eu não sei para vocês, mas para mim ela passa uma sensação melancólica, uma sensação de tristeza, né? Eu acho que ninguém consegue sentir felicidade, alegria ou excitação ao ouvir esse tipo de música. Já esse tipo de música
ele já não passa melancolia, ele passa ele passa outro sentimento. Ele passa uma energia, né? Ele passa uma movimentação. Esse tema é o tema do Indiana Jones. E só mais um exemplo, para a gente ver como a música mexe com as nossas sensações. Com certeza, uma sensação completamente diferente das duas músicas anteriores. Então, isso a música desenvolve, estimula dentro da gente, tá? E a capacidade de memória, como eu iniciei esse tópico. Eu conheci um senhor aqui lá na Penha, quando eu morava na Penha, ali próximo à Escola Conde de Agrolongo. Aliás, eu estudei na Escola Conde de Agrolongo. Chamou-se Álvaro Carrilho, irmão do Altamiro Carrilho, do grande flautista. O Álvaro também tocava flauta. E ele faleceu, ele teve Alzheimer, teve complicações seríssimas, e ele já não reconhecia ninguém da família dele, mas ele se lembrava dos chorinhos. Eu cansei de ir a rodas de choro lá na casa do Álvaro Carrilho, na Penha, eu também morava na Penha, e ao tocar ele pegava a flauta dele e lembrava nota por nota de todos os choros, e já não sabia nem o nome da esposa, nem o nome dos filhos. Então a música remete à memória. Meu quarto tópico é o que é educação musical. Aí já não estou mais falando de música, estou falando da educação musical em si. O que ela faz com o aluno? O que ela estimula e desenvolve em quem estuda educação musical? Toda aula de educação musical ela é fincada num tripé. Sempre é assim. É o fazer, o apreciar e o criar, tá? Esses três tópicos podem aparecer numa aula só, ou podemos ter uma aula só de apreciação, podemos ter uma aula de apreciação passiva, onde a gente escuta, analisa e troca informações, podemos ter uma aula de educação de apreciação musical ativamente, ou seja, podemos interagir junto com aquela música, seja tocando instrumento de ritmo, seja cantando junto, algum tipo de interação. Fazer música, tá? E a terceira parte é a criação de música. Então, a educação musical, ela necessariamente vai trabalhar esse tripé, aonde ela se apoia. Fazer, apreciar e criar. O trabalho de memorização, sem sombra de dúvida, há um grande estímulo disso através da educação musical. Eu canto com os alunos uma música que vai puxar pela memorização, que é a Árvore da Montanha. Ela é assim... A árvore da montanha, oleia, oh. A árvore da montanha, oleia, oh. Essa árvore tinha um galho, ó que galho, belo galho. Ai, 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 que amor de galho. Aí eu pergunto a eles, turma, o galho era da onde? Da árvore. E a árvore da onde? Da montanha. A árvore da montanha, oleia, oh. A árvore da montanha, oleia, oh. Esse galho tinha uma folha, ó que folha, bela folha. Ai, 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 que amor de folha. A folha da onde? Do galho. O galho da onde? Da árvore. A árvore da onde? Na montanha. A árvore da montanha, oleia, oh. A árvore da montanha, oleia, oh. Essa folha tinha um ninho, ó que ninho, belo ninho. Ai, 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 que amor de ninho. E aí vai, o ninho da folha, a folha do galho, o galho da árvore e a árvore da montanha, e a gente retoma. Então, é o trabalho da memória, o desenvolvimento da memória, né, da fixação. E acreditem, as crianças, os alunos ficam atentíssimos a isso. E ninguém tumultua a aula, podem acreditar. A aula em si já tem que ter um tumulto que é inerente a ela mesma, né? Você não pode ter uma aula de música em silêncio, não tem como. Trabalhamos também, a educação musical estimula no aluno a percepção rítmica. E aí tem vários exemplos, eu gosto sempre dessa música aqui, faço em duplas, boto 2 a 2, peço que deem a mão e a gente canta. Senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Senhor capitão, espada na cinta e ginete na mão. E aí depois eu peço que eles soltem as mãos
mãos, e aí eles têm que fazer isso na cadência da música, né? A dança de fato, e aí depois eu geralmente dou um chocalho e na hora que a gente canta. Lua, aí ele tem que percutir o que ele tiver na mão junto comigo. Acreditem, eu faço isso com o 6º ano. A princípio eles acham, isso é coisa de criancinha, mas eu insisto e eles adoram. Dia desses, antes da pandemia, foi a turma do 6º. Professor, vamos fazer o bambalalão? Eu digo, vamos fazer o bambalalão. E assim vai. Uma outra forma de trabalhar essa percepção rítmica eu crio um trecho musical e eu peço que eles percutam, batam palma ou assoviem no momento certo. Por exemplo, ou seja, aí eu crio um ritmo e no momento que eles escutam isso, eles têm que percutir junto. E aí saem brincadeiras e músicas diversas, né? Aí a gente canta. E aí vai, a gente vai inventando, mas é o trabalho da educação musical, trabalhando a percepção rítmica. Sem falar que a educação musical em si, o fazer musical coletivo, ele propicia a desinibição do aluno. Ou seja, o aluno começa a ver ele e os seus colegas fazendo a mesma coisa. Então não há evidência, não há destaque. É um grupo de crianças, um grupo de alunos, um grupo de adolescentes, tá? E ele ali se sente pertencente a esse grupo e não há, de fato, a desinibição. Trabalhamos também a percepção espacial, assim como a nossa educação física faz isso, né? Através do movimento corporal. Então, por exemplo, gosto de uma música muito antiga que a Hebe Camargo gravou. Ela era assim: eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola, eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola, eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola, eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola, eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola, eu tinha uma andorinha. E nisso o aluno tem que estar circulando pela sala. Eu até peço que imite o voo da andorinha. E naquele pedaço que diz: vai, andorinha preta, de asa arrepiada. E aí a gente vai trabalhando a movimentação corporal. Sem falar na ampliação do repertório da criança. E vamos falar um pouquinho na criação, na criatividade, ou seja, há total espaço para as crianças, desde o pequenininho, desde a educação infantil, para criar. Como é que a gente desenvolve em educação musical essa parcela de criatividade? Primeiro, eu posso dividir a turma, dividir o grupo em subgrupos menores e dar um tipo de instrumento para cada um. 10 crianças com pandeiros, 10 crianças com chocalhos, 10 crianças com triângulo, por exemplo, e aí eu coloco um deles no centro e aquele um é o regente. Ou seja, a música está tocando, geralmente sou eu tocando teclado, cantando junto com todos, e cabe ao regente determinar, apontando quem é o grupo de alunos, o grupo de instrumentos que vai tocar em qual momento da música. Ou seja, acreditem, se eu pegar 2 alunos não tem imitação. Cada um vai fazer completamente diferente um do outro. Até porque não tem referência escrita nenhuma. Outra forma de criatividade, vocês podem estar pensando assim, mas como é que o pequenininho consegue criar? Ele consegue fazer isso. E eu também trabalho alguns ícones sonoros. Ou seja, isso chama-se paisagem sonora, uma atividade da educação musical. A gente vai distribuindo os ícones sonoros, tá? Numa linha no chão, e aí, ao ocorrer com o dedo, ao ocorrer com uma régua, a turma tem que representar esses sons. Tá? Isso é um processo grande de criatividade, que eu posso colocar nesta ordem, posso colocar nesta ordem, e, na verdade, eu tenho uma caixa desses ícones sonoros, tá? Para que a criança tenha esse espaço de criação. Sem contar que a gente também pode desenvolver a criatividade interrompendo a música, até o cai-cai balão. Cai-cai balão, cai-cai balão, aqui na minha mão. Aí eu crio, por exemplo, 8 batidas de espera antes do final da música, onde o aluno tem que criar
algum som, alguma coisa. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou... E aí ele já criou, já inventou alguma coisa em cima disso. Muito bem. O que eu acho fundamental, a contribuição fundamental da educação musical, tá? E aí já vamos entrando no processo de alfabetização. É a atenção do aluno. Nenhum aluno quer errar. Nenhum aluno vai tocar fora do lugar que seja esperado que ele toque. Então, quando você separa a turma em grupos e você dá chocalhos para um lado, triângulos para o outro, e o pessoal do triângulo entendeu e sabe que só pode tocar o triângulo na segunda parte da música, no segundo pedacinho da música, ele não vai errar. Acreditem nisso. Ele vai esperar atentamente o chocalho terminar, o pandeiro terminar, para que ele possa, então, a música chegar na segunda parte e ele toca. Então, a educação musical desenvolve toda essa atenção, toda essa concentração. Sem falar no respeito ao coleguinha, sem falar na cooperação, porque música é uma atividade, educação musical são atividades eminentemente cooperativas e socialização. Quanto ao conteúdo, o que é trabalhado pela educação musical? Primeiro, gêneros musicais, diversos gêneros. A gente fala em polka, a gente fala em samba, a gente fala em rock, a gente fala em funk. Não gosto muito, mas a gente tem que falar em funk, a gente fala em música erudita, e aí o aluno começa a se familiarizar com tudo isso. A gente começa a trabalhar uma ampliação desse repertório musical. Um outro tópico que eu vou trazer na minha convidada a esse assunto, a professora Fran, que é minha grande parceira, grande incentivadora, para ela falar um pouquinho de um tópico do folclore chamado histórias cantadas, que a Fran está dando assim um show nas histórias cantadas do Mangabeira. Professora Fran, a senhora, por gentileza, está sendo solicitada à sala de aula, professora. Boa tarde a todos. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera um pouquinho. Eu já estou aqui mais do que apaixonada pela sua explicação, né? Estou aqui, assim, me matando porque que educação infantil, esta disciplina, não é obrigatória. Pois é. Então, gente, a música Eu não consigo me ver numa sala de aula sem ter a música como a minha aliada, né? Porque a música, ela não é só a audição, ela perpassa todos os nossos sentidos. E o que é alfabetização sem afeto, né? Sem o vínculo, ludicidade e movimento? Não haverá alfabetização sem isso, né? E as histórias cantadas são um recurso que eu sempre utilizei, desde que eu trabalhei em creche mesmo, assim, as histórias cantadas, a gente montava na hora as histórias, quando ia colocar os bebês para dormir, desde a hora que as crianças chegam, a gente vê lá na escola, né, as meninas, nossas professoras de educação infantil, a música ela tem que estar em todo momento, desde a hora que eles chegam, a hora que eles vão fazer atividade, a hora que eles vão dormir, que eles vão descer para o almoço. A gente sempre vê o professor Jurandir, quando ele vai com ele cantando também, e é esse movimento. Então, as histórias cantadas, você falou aí da criação, a gente vai criando na hora, a gente vai repetindo aquelas do folclore, que já estão... É o meu microfone que está fazendo esse barulho? Não, desculpe, Fran, foi o meu aqui. Perdão. Ah, tá. Né? A gente vai usando do nosso folclore, que é riquíssimo, riquíssimo nessas histórias cantadas, né? E como prende a atenção da criança, que foi isso que você falou, né? A concentração, ela fomenta essa concentração, sim. Ela acalma no momento que você precisa de calma, ela movimenta no momento que você precisa de movimento. Então, isso daí, para embasar, para a gente dar aquele pontapé para a alfabetização, é fundamental, é essencial. Tudo, né? Sem dúvida. Eu penso, Fran, que todas, como você falou, tanto a educação musical, quanto a sala de leitura, quanto as histórias cantadas, isso deveria vir desde lá da base.
Eu estava conversando com a Carol sobre sobre a questão curricular na semana passada, né? Sobre o currículo de música especificamente. E ele não pode ter, o currículo de música não pode ter uma linearidade. Infelizmente, não pode ter. Por que razão? Às vezes eu pego turmas do 6º ano, se eu for trabalhar com segundo segmento, posso pegar 7º, 8º ano, que nunca viu educação musical. Que eu vou ter que fazer ícones sonoros, vou ter que fazer as brincadeiras com eles, como eu faço com as crianças. Tá? Ou seja, a importância disso, da atividade, da sala de leitura que todos deveriam ter, da educação musical, da educação física, do inglês, são coisas que deveriam vir como base lá da educação infantil e ir num crescente. É exatamente, só para complementar a sua fala, Fran. Pode prosseguir. Claro. Esses ícones sonoros que você mostrou aí, gente, isso daí é maravilhoso para trabalhar com a criança, né? A questão aqui do movimento que ele vai fazer, do barulho, do que é aquilo, isso. E aí a questão dos ritmos que você falou, que aí eu me lembrei da rima, né? Porque vem aquelas atividades, o balão rima com o quê? Né? Aí você acha que é simples, que a criança ela vai dizer, coração. Nem sempre tem umas que fala boneca, né? Por quê? Porque tem que inserir a música para ela ouvir o ritmo e a rima, para estimular isso, né? Esse aqui faz o barulhinho de quê? Como é fundamental. E você vê aí, né? Você utilizou um material super acessível, né? Para a gente utilizar o papel, o desenho. Sem contar que a criança já está lendo ali, né? Ela está entendendo que há uma possibilidade de uma codificação de um elemento. Ou seja, aqui tem um som embutido. Ela sabe que tem um som embutido. Se isso aqui está posicionado mais à esquerda ou mais à direita, é uma leitura até chegar nesse momento daqui. Então você já está, sem ser alfabetizador, eu acabo meio que alfabetizando, né? De uma maneira musical. Você já está colocando aí a base, né? Junto com, que eu acho que junto com a educação física, né? Que trabalha a lateralidade, isso daí já vem prontinho para a criança, é só a gente continuar esse movimento, né? E a música, a educação musical é assim fundamental, totalmente fundamental. Fala um pouquinho mais das histórias cantadas, Fran. Fala da criação da sua história cantada maravilhosa. Gente, eu vou entregar aqui a Fran. Eu fiz um dia desses, eu estava aqui em casa, e eu sempre, perto de mim tem um instrumento, né? Então esse violão, por exemplo, crianças. ele para sempre aqui. Esse violão tá sempre aqui, o meu teclado tá sempre montado lá no quartinho de empregada, e eu tava brincando com o teclado, e aí surgiu tô conversando, tô tentando pegar a letra aqui. Aí surgiu, gente, uma ideia sonora. Que era assim. Assim, um pouco sinistra, um pouco sombria, né? E botei uma letra que me veio na cabeça na hora. Escrevi o seguinte: caixa de segredos diz aqui, quero saber o que vai ser. Caixa de segredo, o que vai acontecer? Eu quero saber o que vai ser. Achei meio bobo, mas aí me lembrei da Fran. Eu digo, eu vou mandar isso para a Fran, para ela desenvolver uma história. Aí mandei para ela por WhatsApp. Agora é com ela. Sim, aí você usou, né, o elemento da criação da educação musical, estimulou a minha criação. Então eu, como, né, sempre vivo de música e de histórias, aí escutei essa melodia, pronto. Aí fizemos, né, a história cantada da Rosa, uma menina super curiosa, que estava lá na sua caminha, dormindo, e de repente escutou uma musiquinha lá longe, um barulhinho que ela não sabia exatamente o que era, e ela foi na curiosidade dela, que era maior do que o medo, apesar de estar escuro, né? E ela foi seguindo aquele barulhinho, foi seguindo, foi subindo as escadas,
até chegar numa porta e o barulhinho aumentando. E quando ela abriu a porta, estava lá o som, a música. E de onde vinha? Vinha de uma velha caixinha de som. E nessa caixinha de som tinha uma bruxinha que girava com a sua varinha e cantava. Caixa de segredo diz aqui, quero saber o que vai ser. Caixa de segredo, o que vai acontecer? Eu quero saber o que vai ser. Eu já me imaginei a gente fazendo um teatro com as crianças, usando essa história e essa música. Ia ficar belíssimo. É isso mesmo, Fran. Vamos fazer assim, vamos montar um repertório. Aliás, nós estamos fazendo já isso, né? Já tem assim uma coletânea de umas talvez 5. Mas a nossa ideia, gente, é exatamente por aí, tá? É levar um pouquinho das histórias cantadas, né? Que é uma participação do folclore. É por isso que nós trouxemos a Fran, né, como convidada para falar um pouquinho sobre isso, Fran. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, só reforçando isso que você falou, né? Da importância não só das histórias cantadas, mas das parlendas, das adivinhas, né? Das cantigas de roda. Tudo isso prende a atenção da criança, que é o que a gente tanto, né, se queixa de, poxa, a atenção deles é curta. Então vamos utilizar desses mecanismos, né? Para a gente conseguir fazer o nosso trabalho brilhantemente como a gente sempre tem feito. Beleza, Fran, muito obrigado, sim? Obrigada a você, Fred. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Bem, meus amigos, então, para fechar, tá, o que eu havia planejado, uma contribuição importantíssima da educação musical para o processo de alfabetização é exatamente a leitura dos símbolos musicais, tá? Ou seja, eu sempre apresento 4 amiguinhos, seja educação infantil, seja 9º ano. 4 amigos da música. Esse amiguinho aqui é o amiguinho Tá. Ele é uma bolinha com uma perninha. Esse amiguinho aqui é o amiguinho Tati. São 2 bolinhas, 2 perninhas e as 2 são ligadas. Esse amiguinho aqui é o amiguinho Shhh. E esse amiguinho é o amiguinho Repete. Então, quando eu mostro o trecho musical, a criança sabe que ela vai ter que ler dizendo o nome de cada um deles. Agora tá da esquerda para a direita? Tá. Ok. Então, fazendo a leitura. Tá, 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 sh, tati, tati, tá, sh, repete, tá, 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 sh, tati, tati, tá, sh. Ou seja, há todo um processo de leitura. Quando a criança entendeu que para falar o tá, ela abre a boca uma vez, para falar o tati, ela abre a boca 2 vezes, ela pode fazer percutindo, eu vou fazer com estalo. Posso fazer nota musical, que aí é só você passar o instrumento para a criança. E assim, essa é uma das grandes contribuições do processo de educação musical ao processo de alfabetização. Sem falar na possibilidade da gente fazer as leituras de ajuste, né? Ou seja, quando eu trabalho uma música, né, e aí eu quero, por exemplo, fixar alguma parte da música, e já visando esse processo de auxílio da alfabetização, então, por exemplo, a gente primeiro cantou várias vezes, boi, 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 boi da cara preta, e aí a gente vai seguindo, né, com a caneta ou com a régua. Aí eu peço à turma, quando eu chegar com a régua na palavra cara, vocês, por favor, me sinalizem. Boi, 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 boi da cara preta. Nenhum deles erra.
nenhum deles erra, e ele começa a associar, né, a grafia propriamente dito. Então, gente, era isso que eu tinha em algumas palavras para dizer para vocês sobre o auxílio e a importância da educação musical no processo de alfabetização. Eu chamo a Carol. Carol, por favor. Olá, estou aqui de volta. Primeiro que eu quero parabenizar, e eu queria também chamar a Fran, porque algumas perguntas que eu vou fazer aqui também, eu acho que são direcionadas a ela. Estamos chiques igual CNN, né? Então, primeiro, gente, muito, muito bacana, Fred. Parabéns pela live. Obrigado. Fran também pela participação. Muito bacana. A gente recebeu alguns apontamentos aqui no chat. As pessoas elogiando muito. Primeiro que quem acompanha o trabalho de vocês, né, fica encantado. Eu fico ainda mais, sou fã, porque eu recebo, às vezes, assim, as coisas como se fosse num susto, né? À noite, num sábado à noite, num domingo à noite, e na segunda já está pronta aquela coisa maravilhosa, com mega produções e efeitos. São muito maravilhosas. E eu sempre falo da minha inspiração nessa dupla incrível. Bom, eu fiz algumas apontamentos aqui também. Primeiramente, Fred, eu vou falar, uma parte que eu acabei de anotar aqui de uma professora que é do PEJA, que eu acho que naquele início você falou eu acho que tem mais a ver com PEJA, né? O início da sua fala, então eu faço depois esse resgate. Então, a professora Elizabeth colocou o seguinte: percebo dificuldade em reconhecer rima e na falta de conhecimento dos gêneros musicais na EJA também. Reflexo da ausência da educação musical na infância. Nem eu estou reconhecendo a minha letra, porque está refletindo para mim, mas é isso. O Jurandir acabou de colocar aí, ó, percebo dificuldade em reconhecer rima e na falta de conhecimento dos gêneros textuais, gêneros musicais na EJA também. Reflexo da ausência da educação musical na infância. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, professora. Eu percebo também isso quando eu vejo, eu gosto muito das músicas folclóricas, né? Então eu uso samba lelê, eu uso caicai balão, uso atirei o pau no gato, uso mesmo. Eu não tento buscar músicas, digamos assim, mais recentes. Ou eu uso a música popular brasileira, ou eu caio no folclore mesmo, tá? E eu percebo, professora Elizabeth, que há uma carência muito grande quando eu entro no aspecto dos acalantos, né? Que a gente vai fazer aquelas canções de niná, tipo pedala, 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 pedalinho, e leva pra longe bem devagarinho. Pouquíssimas crianças conhecem. Boi da Cara Preta, que eu trouxe aqui como exemplo, pouquíssimas crianças conhecem, reconhecem isso. Nana Neném, então, menos ainda, porque elas não passaram por essas fases. Elas queimaram a etapa. Assim como os responsáveis dessas crianças também não tiveram isso. Então, a sua observação é muito própria, professora, porque exatamente a ausência nas idades menores, né, do processo de musicalização, a questão da rima, que é uma coisa muito trabalhada, tem várias brincadeiras disso, tem uma que eu gosto muito, que é: fui no mercado comprar café, veio a formiguinha e subiu no meu pé, eu sacudi, e aí vai subindo, né? Fui no mercado comprar batata roxa, veio a formiguinha e subiu na minha coxa. E eu gosto sempre de estimular as crianças, e tudo bem que às vezes saem coisas assim absurdas. Fui no mercado comprar um giz, veio a formiguinha e subiu no meu pescoço. Às vezes sai tudo, mas a criança começa a se ligar na sonoridade, que é exatamente o fato das rimas, né? E a educação musical, ela é ótima para isso, tá, Carol? Pode prosseguir. E aí eu complemento com uma parte da fala da Fran, que falou justamente dessa questão dos ícones sonoros, né, para construir a consciência fonológica. Eu acho que essas rimas e o ritmo, durante a alfabetização, elas são instrumentos para a gente poder conseguir
auxilia totalmente a gente durante a alfabetização, né? E essa questão da consciência fonológica é uma coisa que às vezes a gente fica meio perdido, e a música traz tanto esse norte, né? De estar construindo, né, essas rimas, de estar construindo durante esse processo. Eu sempre alfabetizei utilizando a música, porque as crianças conhecem, e o ritmo, a rima, ajuda nesse processo de reconhecimento, né, Fred? Então, quando você mostrou aquele papel ali, né, com as partes da música, a leitura de ajuste que as crianças realizam, é fundamental aquilo, e isso tem tudo a ver com a educação musical. Então, se a gente, desde a educação infantil, tivesse esse suporte, né, com certeza o primeiro ano ia ser muito mais, pelo menos assim, a gente ia conseguir avançar em relação a essa parte dessa maturidade. Carol, o antigo secretário de Educação, quando ele entrou logo no início da gestão Crivella, foi o César Benjamin, eu percebi que ele começou a escutar o campo, né? Ele conversava com o professor, ele saía do gabinete dele, ele ia às escolas, e aí eu digo, bom, o não eu já tenho, vou correr atrás do sim. Aí peguei alguns estudos da neurociência, botei fiz uma espécie de um folderzinho, né? Fiz uma proposta para ele e mostrei a ele, por A mais B, por que todo músico bota seu filho para estudar música desde pequenininho. Porque ele sabe, o músico, quem está no meio musical, sabe a importância do ensino da educação musical, quanto antes o melhor. Eu peguei isso matematicamente, ou seja, fui lá na neurociência, coloquei preto no branco, e para o azar do César Benjamin, ele me deixou falar. Eu consigo vender biblioteca, eu consigo vender livro no deserto. Né? Eu acho que eu sou um bom vendedor. Ele me deixou falar, me recebeu. Moral da história, ele comprou a ideia. Tá? Ele leu, comprou a ideia, e a gente estava implementando, isso foi 2017, 2018. A gente estava implementando, ele queria implementar em 50 escolas de educação infantil a educação musical. Tá? Isso foi um projeto piloto, começou aqui na 11ª CRE, tá? E eu fazia isso, tanto que eu ainda dou aula no EDI, e foram quatro loucos, 4 professores de educação musical que foram convidados, um de cada CRE, que fomos fazer esse protocolo, né, de trabalho para ensinar até o próprio professor de educação musical como ele pega uma turma de educação infantil. Porque uma coisa é você dar aula para o 6º ano, outra coisa é você entrar numa turma de educação infantil. Né? E aí a gente estava fazendo isso, ou seja, com o apoio da Secretaria de Educação, o homem saiu do cargo. Saiu do cargo, lá foi o projeto por água abaixo. Ainda me mantiveram, desses 4 professores, só 2 professores permanecem ainda trabalhando, não em horário integral, nem em tempo integral, com a educação infantil. Sou eu e o Dalmo, que eu quero trazê-lo aqui numa oportunidade, para ele falar um pouco também sobre folclore, que ele é especializado nessa parte de folclore. Mas seria isso, você levar a prefeitura sem custo nenhum, ela tem dentro da casa, tem dentro de casa, se ela tirar esse professor, em vez de ele estar começando a dar aula no 8º ano, no 7º ano, direciona ele, faz uma capacitação com esse professor para ele trabalhar com educação infantil, abre concurso para educação infantil, para música na educação infantil, e você vai ter um processo de alfabetização, naturalmente você vai ter um seriamento muito diferente da realidade que a gente vê hoje em dia. Era isso que eu queria acrescentar, Carol. Eu queria até que a Fran complementasse, fazendo um contraponto com o momento que a gente está vivendo. Eu sinto, enquanto coordenadora, e está sempre acompanhando o movimento que a escola está fazendo no envio de atividade, eu sinto que assim, tem uma certa... Eu acho que essa questão toda das histórias musicadas, dos vídeos, da contação de história, eu acho que trouxe um pouco de aproximação, de resgate de vínculo com a escola. Então, Fran, eu queria que você pontuasse um pouco, falando sobre isso, a importância de ter mantido esse resgate através desse trabalho. Né? Como que você pensa isso? Antes disso, eu queria ressaltar, voltando rapidinho no ponto da alfabetização, que o Fred falou, da questão da memória, né? A gente utiliza essa 2 tipos de memória. A memória no sentido de que a gente, como professor, a gente reclama tanto que você deu o conteúdo e, gente, eu falei isso ainda agora, vocês já esqueceram. E como é importante utilizar a música nesse sentido, porque, gente,
Quem não se lembra de ter guardado uma fórmula de física através de uma música? Por que a gente não esquece? Né? Agora, se você simplesmente passa lá aquela fórmula e não contextualiza, não coloca isso, ela vai ser esquecida, né? Ela não vai criar raízes. E no caso das histórias cantadas, é a memória afetiva, né? É uma memória afetiva que tem ali, que, como ele falou, né? A criança está no 6º ano, eles se acham grandes para muitas coisas, mas quando a gente para muitas coisas, mas quando a gente começa a resgatar essas músicas, eles viram mesmo crianças que são, apesar de serem grandes, mas são crianças, né? E eles se veem ali, eles lembram, poxa, minha tia cantava essa música lá na minha salinha no EI. A tia, na hora que a gente subia do almoço para o descanso, ela colocava essa música, então resgata essa memória afetiva mesmo, entendeu? Essa ludicidade. Isso, Fran, dizendo o seguinte: muitos dos nossos alunos são emancipados socialmente antes do tempo, né? Porque eles são crianças, mas eles têm responsabilidades que os nossos filhos na mesma idade não têm. Então, essa é uma maneira de estar resgatando essa infância, né? A infância deles né, de uma parte, né, meio que atropelada, né? É meio que atropelada a infância hoje em dia, com essa quantidade de recursos que tem na mídia, que estão colocando as crianças praticamente como miniaturas de adultos, mas a gente vê que a gente resgata isso neles. Eles adoram, eles gostam de todo tipo de música, desde a música de ninar, para relaxar depois do almoço, até as músicas para animar e para vamos sacudir essa preguiça e vamos lá, entendeu? Eles se identificam com isso. Eu, na sala de leitura, sempre levava meu radinho, porque era moeda de troca naquela turma que era desafiadora. Se eu não levasse o radinho, para no final da aula ter um momento de ouvir um funk, ou então uma música, mesmo quando eu trabalhava a música, eu acho que foi sempre um recurso que eu utilizei. Bom, 2 pontos que eu acho que é legal a gente falar antes de finalizar. Essa questão do tripé, Fred, que eu queria que você falasse um pouco mais, enfatizasse um pouco mais, porque é muito importante, tem a ver com o final que você falou sobre a questão da atenção do aluno, né, que culmina nessa atenção do aluno. E, Fran, eu queria que finalizasse sobre essa questão do que te mantém ainda, porque mesmo com essa questão toda do feedback que a gente tem, que às vezes não é tão grande, mas assim, você é incansável, você continua sempre na busca por esse aluno que está lá, que está em casa, e mesmo com pouco feedback você se mantém ainda. Então, duas coisas. Fred falar um pouquinho mais do tripé e você falar um pouco dessa motivação que você tira para continuar sempre se reinventando. Fred também está nessa, né? Porque tá junto. Tá junto. É a mesma, tá sempre nesse mesmo movimento de ser incansável. Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre esse movimento. O que acontece? O tripé que você pediu que eu falasse, toda aula de educação musical se fundamenta através dele, tá? É o sustentáculo base para qualquer atividade de educação musical. É o fazer, é o apreciar e o criar. São 3 coisas, tá? E como eu mencionei no início, não necessariamente as 3 se juntam no mesmo momento, na mesma aula ou até na mesma semana, tá? Contanto que você tenha a sabedoria para você mesclar essas 3. Quando você consegue esse equilíbrio, as suas aulas nunca serão chatas. Tá? Então, se você pensar uma sucessão de aulas onde você só ouviu música, só apreciou música, é um porre. Tá? Porque você quer botar a mão na massa, é preciso colocar a mão na massa para você, aí sim, você fazer, e esse fazer significa ou você reproduz algo pronto, ou você dá uma pequena inventada, e aí já entra no criar.
Não são aulas, são momentos específicos pensados para que o aluno desenvolva o seu processo criativo. Quando você dá uma folha de papel e uma canetinha para a criança, um lápis de cor para a criança, é fácil. Ela cria automaticamente. Essa criação tem que ser a mesma coisa com o instrumento musical. Às vezes, eu coloco 1, 2, 3 ao teclado e digo, toca. Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar um trecho na flauta, eu vou tocar um trecho no violão. No momento que você achar que deve fazer alguma coisa, você faz alguma coisa. Mas eu não sei as notas, não precisa saber. Você precisa ouvir, precisa saber. Então, você desenvolve esse processo criativo. Esse é o tripé. Quanto à questão da incansabilidade que você mencionou, de fato, eu acho que quando a gente faz a coisa assim com carinho, com amor, né? Mesmo, inclusive, eu não tenho nenhum retorno, tive alguns retornos no início de 2 alunos, 2 alunas, tá? Mas mais nada, absolutamente retorno nenhum. Agora, eu não deixo de fazer porque eu penso, pelo menos eu acredito, que eles assistem ou que veem em algum momento as aulas, as videoaulas. Né? Então, isso me motiva, né? É aquela coisa do autodesafio. Né? E a semana, por exemplo, eu estou ficando preguiçoso. Você liberou essa semana passada aí, eu não fiz nada, então não criei nada. Isso eu quero criar, quero estar sempre nesse processo de ebulição. Fran, mas explica para os seus colegas que você não ficou de folga por nada, não, porque você trabalhou muito para essa live e eu combinei com você que era para... Né, nessa semana que teve a semana de alfabetização, a gente não pôde fazer a live, mas você tinha preparado todo ela, e eu falei, não, semana que vem, relaxa, porque você trabalhou demais. Foi bom sim, foi bom. Vai, Fran. Então, gente, o que me motiva? Eu conheço o público que eu trabalho, então eu não me iludo. Eu sei os recursos que eles têm, o pouco recurso que eles têm. Eu sei que não vai ter 310 curtidas, mas eu sei que tem os que vêm. Então eu faço para esses. Pode ser um. Pode ser um que viu e contou para o outro. Caramba, tinha uma historinha lá da tia Fran. Então, assim, eu não crio expectativa, porque eu sei que presencialmente a gente já sabe da dificuldade, que segunda vai pouco, sexta vai pouco, que na educação infantil eles faltam muito. Imagine assim distante, né? Então, o que me motiva é que eu faça para que pelo menos um veja. É isso. Pois é. Eu acho que se eu tivesse também fazendo atividade, eu teria, né, por mais que eu esteja trabalhando muito e enviando tudo, mas eu não crio as atividades, né, são vocês que realizam. Eu monto, faço toda aquela parte, né, da edição, de como tem que... penso nos projetos e eu não paro de pensar em nenhum momento. Todas as pessoas que o tempo inteiro eu estou... Gente, eu pensei nisso. Aí, dali vai surgindo, que eu também gosto de pensar com muitas pessoas. Eu acho que as pessoas têm que se ver no projeto. E eu também tenho essa mesma coisa na minha cabeça. Eu acho que eu tenho que me encontrar sempre algo que me mantenha emocionalmente equilibrada. E isso é meu trabalho, entendeu? Então, eu também penso nisso. Mesmo que eu não tenha resposta, eu preciso trabalhar, então eu me mantenho nesse trabalho sempre, pensando coisas que eu falei, gente, presencialmente ia ser maravilhoso, mas é porque... Então, aí a questão do público, mas eu não escolhi esse público, né? Eu escolhi sabendo das dificuldades que eles têm, né? Então, é até uma forma de respeitar as dificuldades, né? Mas eu vou fazer mesmo assim, sou educadora, não desisto nunca. Vamos fazer mesmo assim. Nem que a gente pegue depois e passe o reprise em sala, ó. Isso. Agora vocês não viram, agora vocês vão ver. A gente tem que se manter estimulado, porque senão cria mofo. A gente vai ficar parada, enferrujada. Sim, né? Quando a gente está fazendo trabalho para o outro, a gente está fazendo para a gente, na verdade. Porque você está se reciclando, você está pesquisando, você está criando, você está pensando neles. Então, o trabalho é para você também, principalmente. Para eles. Isso.
E essa formação, essas formações em que eu convidei a escola para realizar, foi justamente pensando nisso, para a gente tirar o nosso mofo e falar assim, não, a gente constrói tanta coisa boa e a gente não tem tempo, às vezes, para se ouvir. E esse momento tão difícil, é a primeira vez que todos nós estamos nos ouvindo toda semana, cada um dentro da sua disciplina ou dentro da sua área de conhecimento, né? E aí a gente vai ouvir outras pessoas da escola que também são mais desinibidos. Tomara que outros que estejam aí criem coragem para poder falar, porque eu acho que é bacana a gente se ouvir enquanto comunidade escolar, né? Então, gente, vocês querem pontuar mais alguma coisa para a gente começar o sorteio? Não, eu quero agradecer mais uma vez a você que fez esse convite, quero agradecer a direção, quero agradecer ao Jurandir, que está nos suportando aí na coxia, né? Tá lá escondidinho, mas sem ele não teríamos sem como ele fazer. Não haveria live. Exatamente. E a todos que estão nos assistindo, né? Muito basicamente obrigada. Obrigada, gente. Obrigado a você, cara. Tá quase 1h30 e nem parece, porque foi muito bom, foi muito prazeroso. O Jurandir está fazendo o espelhamento aí da lista de presença, só colocar sua câmera direcionada aí no QR Code, tá? E aí ver se vocês conseguem abrir. Lúcia, vê se você consegue abrir, que a Lúcia colocou, mas eu vou te mandar agora no privado o link, que eu acho Fran que e Carol, vocês já assinaram a presença, né? Para participar. Eu vou botar a minha agora. Você acredita que eu não coloquei? Eu também não coloquei a minha, não, gente. Eu tô com medo de mexer e fazer alguma coisa errada aqui, isso aí. Peraí. Então, me Fran, bota aí. Eu vou te colocar. Eu não sei se eu consigo. Eu acho que eu consigo 2 vezes. Eu vou botar o seu nome e o meu, ó. Tá bem. Enquanto isso, pessoal, vão aí adicionando, vão preenchendo a lista, tá? Vou botar só o primeiro e o último, tá, Fran? Tá. Mas você vai saber que é você e eu. Vou botar também Carol Albuquerque. Esse livro, gente, ele vai na tônica desses exemplos, tá? Que eu trouxe aqui um pouquinho. Ou seja, eu dou 50 sugestões de atividades para a sala de aula, eu trago conceitos básicos da educação musical para que você possa se apropriar desse conceito, nada muito complexo. Tá? Mas com certeza são exemplos, enfim, parte da minha experiência que eu consegui colocar no papel, que eu espero que vocês gostem. Aqueles que não forem contemplados podem pegar o exemplar na escola, né? A escola tem 2 exemplares na sala de leitura. Gente, eu já posso fazer aqui o sorteio, me falem aí no chat se eu já posso. Todo mundo já fez já assinou a lista de presença, porque eu vou printar a tela e mandar aí a lista, tá bom? Vou mandar o arquivo para o professor Jurandir e ele vai espelhar também. Então, deixa eu fazer aqui, mandar para ele o arquivo. A gente faz tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Temos 20 respostas aqui. É isso mesmo? Todo mundo já fez a sua? Dulce, a lista de presença é um formulário. Você viu? Eu vou mandar no grupo também, gente. Vou mandar para quem teve algum problema de acesso. Deixa eu mandar aqui no nosso grupo. Bom, mandei lá no grupo. Todo mundo aí que... Elaine, eu vi que seu nome está aqui. Deixa eu botar então para a Lúcia o nome dela, que o dela não veio. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui se o da Lúcia não veio, não. Deixa eu mandar o da Lúcia. Vou botar aqui o seu, Lúcia.
Esse sobrenome que eu tenho que ver, porque é muito difícil de escrever. Bom, eu acho que já dá para a gente fazer, né? Vou mandar agora o arquivo para o professor Jurandir. Quem assinou, assinou. Quem não assinou, não assina mais. Deixa eu botar lá. Ah, tá vendo? Ó, já tem 24 agora pessoas. Conseguiu assinar. Ué. Será que é esse? Achei. Vou mandar agora para o professor Jurandir. Isso. A Lúcia é sortuda, hein? Ela sempre ganha nesses sorteios. Bom, mandei para o Jurandir. Agora vamos esperar. E ele vai fazer o sorteio. Gente, é o seguinte, o sorteio vai ser o seguinte. São 2 livros desse, Educar Musicalmente. E aí, o aplicativo, ele sorteia números aleatórios, ou seja, de 1 até 24, que foi a última pessoa que colocou aqui. Não sei se agora tem mais um. Mas tem 25, Dulce entrou agora. 25 pessoas que assinaram. Aí vai sair um nome, de acordo com o número aqui. Vamos supor que eu seja número... Deixa eu ver qual é o meu número aqui. 18. Aí o aplicativo que o Jurandir vai transmitir agora na tela, ele vai sortear automaticamente o número para vocês verem como é que vai ser. Jurandir, pode fazer. Aí, ó, sorteador de 1 a 25. Pode sortear. O número foi o 3. Número 3, deixa eu ver aqui. Professora Cristina Duarte. Cristina foi a primeira sorteada do mundo. Engraçado que ela botou no chat, ó, guarda o meu que depois eu pego. Ah! Parece até que é marmelada, mas não é, não. A gente depois vai espelhar, tá, gente, a tela aí. Falta... aí, ó. Cristina, né? Cristina, número 3. E aí tem... vamos... Mais um número, que é o segundo. O segundo livro. Só um instantinho. Deixa ele botar lá. Se sair o 3, a gente sorteia de novo, tá, gente? Mas acho que não vai sair, não. 24. Lúcia! 24. A Dulce é 25. 24 é o Pablo. Aê! Então, gente, muito obrigada, tá, pela participação de todos aí. Professora Cristina e professor Pablo, vou deixar guardado lá na minha gavetinha, porque vocês... fica mais difícil sair de casa, né? O Pablo mora fora da ilha, mas se quiser passar lá para pegar, tá lá. E a Cristina não sai de casa, porque ela é grupo de risco, ela evita ao máximo sair, vai ficar guardadinho lá para ela, tá? Parabéns. E, gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bacana. Eu nunca sei para que lado eu fico olhando da minha câmera. Eu boto para um lado aqui, ó, e vou para o outro. Obrigada. Tá? Foi muito bacana mesmo. 1h30 que a gente ficou juntos. Na verdade, a gente está mais tempo, porque a gente estava no backstage fazendo os testes, né? E foi muito bom. Jurandir, mais uma vez, meu amigo querido, obrigada. Né? Muito obrigada por estar aí no suporte. Você é o cara da técnica, né? É isso aí. Eu falei que ele faz educação física de hobby. É a produção. A gente até conversou hoje no backstage que o Jurandir podia fazer uma live explicando como é que faz, né, mexe nesse programa. Uma formação. Uma formação para a gente.
Tá, gente? Muito obrigada, um beijo a todos. E amanhã tem mais, tá? Amanhã tem a live do professor Roosevelt, tá? É o que o corpo da... Gente, agora eu não sei, que o nome é difícil. Eu tenho que olhar aqui. Mas é uma live também muito bacana. Bem... Deixa eu ler aqui, porque eu não lembro de qual o nome. É muito difícil, que é um nome grande aqui, ó. O formato do corpo da criança revela como o cérebro funciona, tá? A professora Liniana Leão, ela é analista corporal. Vai ser 2 horas da tarde também pelo nosso canal, tá bom? Então, conto com vocês amanhã. Um beijo em todos. Beijo. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, até amanhã. gente.